A agregação das freguesias voltou a ser tema de destaque na reunião de Câmara que decorreu ontem. O assunto tem já gerado alguma polémica entre o município e os partidos da oposição, que no caso do PSD critica Magalhães pela veemência com que muda de opinião de um ano para o outro. O Presidente de Câmara, há um ano atrás, dizia exatamente aquilo que hoje critica o PSD. Ou seja, o Presidente de Câmara, quando chamado a pronunciar sobre esta matéria, pensando de forma, se quiser, mais genuína, mais instintiva como político, disse exatamente aquilo que hoje critica o PSD de fazer. Ou seja, pelo menos, as pessoas têm o direito, se quiser assim, de mudar de opinião. É preciso perceber porque é que mudaram de opinião. Tinha um determinado planeamento e estratégia territorial, entretanto mudou de opinião. Em segundo lugar, acho que, digamos, as pessoas percebem que uma pessoa que há um ano dizia aquilo que hoje critica no PSD não devia fazê-lo com a veemência que o faz, porque isso de facto não tem credibilidade. A reforma, que inclui a redução de 21 freguesias no Conselho, foi aprovada por maioria na última reunião camarária. Contudo, contou com o voto contra do PSD e do CDU. Segundo Turcato Ribeiro, a medida não é necessária numa altura de crise e, além disso, garante que este processo não foi bem encaminhado. As críticas mais duras foram, no entanto, da autoria do líder do PSD, Coelho Lima, que defende agregações com sentido e história. É uma reforma retalhada, casuística, arbitrária, sem nenhum critério que se consiga compreender. E com um critério curioso, que é agregar as freguesias menores, que foi exatamente aquilo que o Sr. Presidente de Câmara há um ano dizia que não podia ser feito, porque eram aquelas que tinham maiores carências. Contudo, Magalhães garante que esta foi a reforma mais adequada, apontada como exemplo a nível nacional, uma decisão que não mereceu a consulta dos outros partidos por defenderem propostas diferentes. O PSD queria mais. O PSD, pelos sinais do terreno que nos deram, e também pela conversa verbal que tive, não houve papel em cima da mesa, como disse, não houve, porque se percebeu logo, na conversa que tive com o líder do PSD, que as posições eram antagónicas. E, portanto, como estas propostas se chocam, nós entendemos conversar com quem tinha que ser tocado e mexido e não conversar com terceiros. Agora, o que nós não podemos, não é, contra ventos e marés, submeter-nos àquilo que é a propensão do PSD, por duas razões. Primeiro, porque o espírito da lei não aponta para a criação de 9 ou 13, por aquilo que se percebe, 9 ou 13 grandes freguesias, que funcionariam como uma anexação de freguesias e não como uma agregação. E, por outro lado, a dificuldade era tremendamente maior, ao contrário do que pensa o PSD, era tremendamente maior, porque eu teria que gerir, se quiserem, a sensibilização de 47 freguesias, quando o PSD teria que gerir 19. O Executivo Socialista aprovou assim por maioria a agregação de freguesias no âmbito da reforma administrativa proposta pelo Governo, uma medida que contou com votos contra do PSD e CDU.